Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 19 de dezembro, estamos chegando aí já nos últimos dias do ano, né? Provavelmente essa daqui vai ser a última semana de muitas pessoas não vão trabalhar, não vão estar presente no mercado na semana que vem, mas eu seguirei aqui trazendo uma análise para vocês diariamente, beleza? A gente não vai parar aqui, a gente vai seguir todos os dias da semana aí trazendo análise para vocês. Bom, hoje vamos dar uma olhada um pouco no longo prazo, no começo. A gente tem o começo da semana aí, a gente vai dar uma olhadinha nos dados on-chain, depois a gente vai falar do curto prazo também, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere fazer parte do canal. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like também para dar aquela força pro canal, para mostrar para mim que esse conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas bora ver gráfico, que é o que a gente gosta, né? Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre análise on-chain aqui primeiro. Só que eu gostaria de trazer para vocês o gráfico do BTC no mensal, tá? Porque o mensal, ele tá começando a ter algumas características interessantes. Por exemplo, o MACD perdendo a sua força vendedora, tá? A gente vê que a gente tem reversões de movimento quando a gente começa a iniciar essas movimentações no mensal. Veja que lá em 2021 ali, a gente começou a reverter a força compradora. Não é porque a gente começou a reverter a força compradora que o preço ele já começou a cair logo em seguida. Eu já falei bastante para vocês que esse foi o topo do ciclo do mercado, e esse segundo topo que nós tivemos aqui, ele foi o topo de complacência, aonde o topo de complacência conseguiu fazer um all-time high um pouquinho mais alto do que o topo anterior, porque a gente teve muita euforia ao longo do ciclo. Mas claramente, quando a gente olha para a análise on-chain, a gente tem esse primeiro topo aqui sendo o topo do ciclo. Até se a gente olhar para o MACD, a gente vai ver que tinha divergência no MACD também nesse segundo topo aqui. Ou seja, não é porque o MACD indicou ali que a gente perdeu a força compradora que a gente vai ter preços mais baratos. Não, até então a gente teve um preço mais caro do que esse topo aqui, e o MACD estava acusando divergência. Então não significa que porque o MACD está enfraquecendo que a gente vai parar de cair. Eu sempre falo para vocês, não existe bala de prata no mercado. Cara, existe uma tese, existe vários dados que você olha, que você puxa, que você tira uma conclusão. E mesmo assim a sua conclusão, ela não vai estar 100% certa. Então, não existe bala de prata no mercado. Mas olhando para o MACD, a gente vê esse enfraquecimento. Significa que a gente vai reverter a tendência? Não, não significa que a gente já vai reverter a tendência. Até então, porque eu explico bastante para vocês que eu acredito que a gente vai ter ainda uma longa lateralização. Não sei como que vai ser, em que região que vai ser essa lateralização, mas eu acredito que para 2023, até a metade do ano de 2023, eu tenho expectativa de lateralização. Fim das grandes quedas, das quedas massivas. Até então, se a gente olhar para a última queda da FTX, a gente caiu só 16% do fundo perdido, que não é nada, não foi uma grande queda assim. Então já começo a ver uma exaustão da força vendedora, beleza? Mas para mim a bull run, ela só vai acontecer em 2024, 2025. Só que até lá a gente pode lateralizar, a gente pode subir um pouco aí. Primeiro ponto, então, o MACD no mensal está perdendo a sua pressão de venda. E aí, quando a gente vai puxar a análise on-chain, a gente olha simplesmente para ver como que está o comportamento dos investidores mais de longo prazo, porque exatamente nesse momento que nós estamos vivenciando, que nós estamos passando pela fase de capitulação. A gente teve a fase de panic sell, o evento da 3AC gerou panic sell no mercado, a gente tem a fase de capitulação, o evento da FTX quebrando, fase de capitulação, a gente ainda vai ter a fase de descrença e a fase de depressão do mercado. Então o mercado ainda vai lateralizar, isso falando para ciclo do mercado, beleza? Só que nesses movimentos de capitulação, de panic sell, de depressão, de descrença do mercado, o que eu vou buscar como analista? Eu vou buscar como que está a confiança do investidor de longo prazo, long term holder. Se esse cara estiver acumulando, ótimo, tudo bem, é questão de ciclo, é questão de esperar a tempestade passar, porque o supply está indo para a mão desse cara e na hora que tudo voltar ao normal, na hora que tiver informação positiva, a gente tem o supply squeeze. Então, quando eu olho para o long term holder, eu vejo que eles seguem acumulando. Olha só, eu vou colocar
Em laranja aqui a gente está em percentual, em azul a gente está em quantidades de moedas, né? A gente vê que eles tiveram um soluço, sim, normal. Já mostrei bastante para vocês que esse soluço aqui foi causado pelo long term holder novato, o investidor que entrou falando que iria ser holder para o ciclo do mercado, só que não aguentou as porradas que o mercado deu. Não é fácil você ser holder, você precisa ter resiliência emocional, você precisa ser uma pessoa emocionalmente controlada para você ser um holder. Não é simplesmente, eu vou holdar esse ativo. Cara, muitas pessoas chegam achando que é só isso. Só que você toma a primeira porrada, essas pessoas saem fora. E o long term holder novato, ele saiu fora do mercado. Simplesmente vazou quando a gente teve a quebra da FTX. E a gente viu uma diminuição no supply na mão do long term holder. A gente saiu ali de 78% do supply da mão do long term holder e a gente foi parar em 66%. De lá para cá, a gente vê que volta a ter um acúmulo do long term holder. A gente já está com um supply em 77%, ou seja, a gente já quase recuperou todo o supply na mão do long term holder em relação à quebra da FTX. Isso que é muito bom. Esse soluço aqui, ó, que a gente teve é normal, isso daqui sempre acontece, tá? Se a gente olhar lá para 2018, por exemplo, a gente vai ver que o long term holder estava acumulando, depois a gente teve um grande soluço ali do long term holder. Opa, só deixa eu tirar esse negócio daqui. A gente teve um grande soluço do long term holder ali também, quando a gente teve o evento de quebra, de breaking down ali dos $6 mil para os $3 mil, o long term holder perdeu também um pouco a confiança, foi o long term holder novato e depois a gente começa um novo ciclo novamente. E aí a gente vê que o long term holder, ele é um cara que distribui na alta, ele vende na alta e ele acumula na baixa do ciclo, porque ele está pensando lá na frente, ele está pensando no ciclo do mercado. Então, o primeiro fator que eu vou estar sempre olhando, sempre analisando nesse movimento de capitulação, nesse movimento de panic sell, nesse movimento de caos perante ao mundo, que, cara, só vai sair informação negativa. A gente teve a FTX quebrando, e aí logo em seguida a gente teve o problema da Gemini, a DCG, que estava com problema também. Depois a gente teve o da Grayscale, o ETF, não o ETF, né? Porque não é o ETF lá da Grayscale, que é pareado no BTC. Já nem lembro, Trust BTC, se eu não me engano. Cara, a gente teve esse problema. Agora a gente tem um problema da Binance. E, cara, a gente vai tendo vários problemas, várias informações negativas o tempo inteiro. Enquanto a gente estiver dentro dessa região, enquanto a gente não sair da região de depressão, que isso vai demorar a acontecer, isso só vai acontecer lá para meados de 2023, enquanto a gente não sair disso, esquece, não vai ter energia, energia também, não vai ter informação positiva e muito menos energia vital das pessoas positiva em relação ao mercado. É negativismo, brother. Já dizia Warren Buffett, e essa é a única frase que eu repito dele porque é a real. Compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Se você não entendeu, compre em meio ao caos, compre quando tiver tudo negativo, compre quando todo mundo estiver desesperado, quando todo mundo estiver vendendo, e venda quando todo mundo estiver comprando, quando tudo estiver favorável. Eu já comentei com vocês diversas vezes que o mercado bateu topo quando a gente teve o ETF nos Estados Unidos sendo aprovado. A gente bateu topo. Por quê? Som dos violinos, melhores notícias positivas que a gente possa ter do mundo, e aí esses são os momentos que grandes investidores, pessoas malacas, vão tender a vender, pegar a liquidez de quem tá entrando ali, o novato, o sardinha fazendo sardinhagem, vai pegar a liquidez dessa pessoa, vai colocar no bolso, e na hora que a gente tiver o desespero, na hora que a gente tiver o pânico, a gente vai ter o oposto, esses caras comprando, beleza? Então a gente vê o long term holder acumulando, para mim isso é super positivo. Quando a gente olha para a destruição das moedas, vê as moedas mais antigas que são vendidas, veja só, moedas antigas elas são vendidas em topo do mercado, esse gráfico vermelho, o gráfico amarelo, as barras amarelas são média idade, as barras verdes são moedas mais curtas, tá? Isso daqui colocando um geral mesmo, só para dividir em 3 categorias, médias, longas e curto prazo. Então, quando a gente olha para moedas antigas, a gente vê que a grande venda das moedas antigas é no topo do mercado. Depois a gente tem vendas de moedas medianas, de médio prazo, depois a gente só tem moedas de curto prazo sendo transacionadas. E em 2018, no evento de capitulação ali, capitulação significa desistência, não importa a desistência de quem é.
Se é um cara de mão pesada, se é um cara de mão antiga, não importa, cara. Capitulação bate para todo mundo. Se você não saiu no topo do mercado, se você não saiu na região do topo do mercado, você ficou segurando durante toda a queda do bear market, você fez DCA durante toda a queda do bear market, cara, você cometeu um grande erro e você vai ser tentado a vender na fase de capitulação. Cara, isso acontece porque você não saiu do mercado. Você apanha, chega um momento que você capitula. O mercado ele vai te espremer, ele vai te esmagar até você desistir, até você sair fora, cara. Você entregar as suas moedas, o seu ativo que seja, isso daqui funciona para qualquer mercado, qualquer ciclo. Na capitulação, você vai ser forçado a vender. Se você não saiu no topo, você vai ser forçado a vender durante a fase de capitulação. Por isso que na fase de capitulação a gente vê algumas moedas mais de médio prazo também sendo vendidas. A gente tem o mesmo evento acontecendo aqui, ó, moedas de médio prazo, bastante moedas de médio prazo sendo vendidas quando a gente quebra a FTX ali. E se a gente der um zoom in aqui, ó, a gente pode ver que a gente começou a reduzir um pouquinho. Deixa eu tentar dar uma ajustada que esse gráfico fica meio esquisito quando eu dou zoom. Olha só, se a gente olhar aqui, ó, pro curto prazo, o que está acontecendo, a gente vai ver que as barras estão começando a ficar verde, ou seja, a gente teve a movimentação de capitulação depois da FTX quebrando e a gente já está começando a voltar uma estabilidade ali, ó, ainda está recente os últimos dias só que começou a ter as moedas verdes, moedas mais do curto prazo, mas a gente teve esse evento acontecendo lá em 2018 também, beleza? Então para mim a gente tá em um bom ponto, porque eu falei é um erro fazer você segurar durante todo o bear market. Cara, para mim, a estratégia ela é super clara quando você é um investidor, quando você é um holder. É algo fácil de ser feito, só que é algo difícil de ser controlado. Por que é difícil de ser controlado? As emoções é o que fode o holder. Então, quando a gente vai falar do curto prazo também no vídeo de hoje. E eu falo muito para vocês, saibam diferenciar um chapéu de investidor, holder, longo prazo, de um chapéu de curto prazo, trader. A gente tem que saber diferenciar. São duas pessoas que sentam aqui na cadeira. Eu, Gui Telles, sento como holder e eu, Gui Telles, sento também como trader. Depende, cara. Depende, cada momento é um momento. Então, quando a gente olha para isso, quando o holder ele vai tender a segurar no longo prazo, só que é difícil emocionalmente ele fazer isso. O trabalho dele é super simples, cara. Ele só precisa comprar na capitulação e vender na euforia. É super simples você ser holder. Comprar na capitulação, vender na euforia. E quando eu falo comprar na capitulação, vender na euforia, cara, eu estou simplesmente falando em comprar na fase do mercado de capitulação e vender na fase eufórica do mercado. Olha só, se a gente pegar as fases do mercado, fase vermelha, capitulação, fase verde barra azul aqui, fase de euforia. Então, comprar na capitulação, vender na euforia. Comprar na capitulação, vender na euforia. E eu falo para vocês que um erro que as pessoas cometem ao tentar ser holder, o erro principal é as pessoas fazerem dollar cost average, DCA ou compra média durante todo o bear market. Cara, não faça isso, por favor. Não faça um custo médio durante todo o bear market. Se você fez isso nesse ciclo, tudo bem, você errou e você vai aprender com esse seu erro e no próximo você não faz isso, por favor, porque o DCA você só faz na fase de capitulação, você só faz custo médio quando você está chegando no fundo do mercado, quando você está chegando na região de fundo. Por que você faz um custo médio? Porque você não sabe qual é o fundo, não dá para saber qual que é o preço mais barato, não dá para saber onde o mercado vai parar, só que você consegue saber que a ponta vendedora está exaurindo a venda, a gente já está em um longo período de bear market, a gente já tem panic sell, então você consegue ter sinais de que é hora de fazer um DCA, beleza? Então DCA você faz somente na fase de capitulação.
E se a gente olhar aqui para as carteiras, cara, tanto as carteiras do Ether estão aumentando bastante, tá? Isso daqui é todas as carteiras, coloquei aqui um único gráfico só para você ter uma visão aí mais clara, mas quer ver? Se a gente separar aqui, a gente vai ver que as carteiras do Ether tá subindo. Carteira com Ether subindo, carteira com 10 Ethers subindo, carteira com 100 Ethers subindo também, carteira com 1000 Ethers também subindo, tá todo mundo apontando para a lua. Carteira com 10 mil Ethers subindo também, e essa daqui é a carteira com 30 Ethers, só para ver quem tá em stake. Mas no geral aqui, ó, todas as carteiras estão subindo, apontando para a lua. Quando a gente olha para o BTC, cara, as carteiras também, todas as carteiras estão subindo. Recentemente, a gente tinha duas carteiras que não estavam acumulando, que era exatamente a carteira de mais de 100 BTC e a carteira com mais de 1000 BTC, só que na data de hoje a gente vê que somente a carteira com mais de 1000 BTC não está acumulando. Essa daqui ainda continua distribuindo, mas todas as outras carteiras, elas estão apontando para a lua, elas estão simplesmente acumulando. Ou seja, a gente vê claramente que a gente está passando por uma fase de acumulação, uma fase de capitulação. Compra o som dos canhões, venda o som dos violinos. Isso daqui realmente está acontecendo. A gente está vendo toda essa movimentação de consolidação, de formação de fundo. Ou seja, é o momento de se vestir o chapéu de investidor e simplesmente colocar a parte do capital. Cara, você não precisa colocar todo o seu capital para dentro para ser holder. Você pode deixar capital para ser trader, você pode deixar capital para ser holder também. Eu, particularmente, isso daqui não é uma recomendação de investimento, mas eu, particularmente, tenho mais capital para investidor e menos capital para trader. Depende do momento do mercado também. Nesse momento de baixa, eu vou jogar mais para holder e deixar menos para tradear, porque é mais difícil você fazer grana durante o bear market. Obviamente você pode fazer, até shortando dá para fazer, mas no geral eu vou deixar mais capital para holder, mas pensando lá na frente. Quando a gente estiver em fase de euforia, quando a gente estiver em fase de complacência, quando a gente estiver em bull run, aí é outros 500, beleza? Eu sempre venho trazendo um pouco da minha estratégia aqui para vocês. Bom, falando do longo prazo, a gente tem isso. O que a gente tem pro curto prazo? Então, cara, S&P simplesmente abriu em queda, já a gente tem regiões a serem buscadas. A primeira parada do S&P eu tinha traçado aqui para vocês, deixa eu só apagar um pouco de coisa aqui, era exatamente a abertura desse candle aqui, o S&P pelo menos ele vai vir buscar a abertura desse candle aqui, vamos ver se ele vai se segurar. Se a gente traçar uma Fibonacci, a gente consegue ver também os pontos de parada, os principais pontos de paradas tá entre 0,5 de Fibonacci e 0,618 de Fibonacci, então a gente tem que o S&P ele teria até essas regiões aqui, ó, para ele chegar e simplesmente mostrar um sinal de que ele não vai dar sequência em toda a sua queda, que ele não vai dar uma nova pernada de baixa. Caso a S&P venha perder essa região aqui, a gente pode considerar que ele vai vir perder esse fundo aqui. Se ele perder esse fundo, a gente não sabe aonde ele vai parar. A gente pode olhar mais para trás, ver outras regiões aqui, ó, por exemplo. Caso ele venha perder esse fundo aqui, a gente tem outras regiões de suportes que vão ser mais baixas, como os 3.400 ali e até mesmo os 3.200. Olhando junto com a galera da comunidade on-chain, a gente avaliando tudo que acontece em ciclo de mercado, olhando para todo o histórico, desde 1000 e bolinhas, quando a gente olha para o aumento da taxa de juros, quando a gente olha para várias coisas, várias movimentações de ciclo de mercado que a gente teve do S&P, a gente vê que depois que o Fed para de aumentar a taxa de juros, os mercados sobem, só que quando o Fed começa a reduzir a taxa de juros, a gente tem um crash muito forte no S&P, na bolsa americana. Então, junto com a galera da comunidade on-chain, a gente vem avaliando isso de que sim, possivelmente a gente tenha um crash muito forte lá na frente. Lá em 2023, quando o Fed, por exemplo, começar a reduzir a taxa de juros, a gente pode ver um crash bem forte no S&P. Por que isso pode acontecer? Simplesmente um longo período de aumento da taxa de juros alto. Tem muitas empresas zumbi aqui nos Estados Unidos que dependem bastante de dinheiro barato para elas conseguirem se financiar. Então, por conta disso, o S&P é um
um aglomerado de empresas, tanto Nasdaq também, são várias empresas que estão ali dentro, a gente começa a ter essas empresas sofrendo um pouco. Então, pode ser que a gente tenha novos crashes no S&P lá na frente. Esses crashes pode fazer sim com que a gente chegue em patamares mais baixos, como, por exemplo, o fundo que foi deixado no Covid. Sim, a gente pode ter o S&P vindo a esses patamares, beleza? Mas eu acredito que antes da gente vir buscar toda essa pernada de baixa, eu vejo que a gente pode ter sim um respiro de alta mais longo, um respiro de alta com muito mais alívio, porque todos os respiros que a gente tem foram respiros fracos. Até então a gente estava esperando um rally de Natal e não teve esse rally de Natal, então o S&P ele volta a recuar. Aí, beleza? Então, para considerar uma perda de fundo, para considerar que o S&P vai rasgar para baixo, que a gente vai buscar outras regiões mais baixas ainda, a gente precisaria ter o S&P perdendo esse fundo aqui. Ele perdendo esse fundo aqui, ele vai entrar em estrutura de baixa, porque provavelmente em alguma região aqui ele vai tentar fazer um topo, vai fazer um topo mais baixo do que o topo anterior, para ele vir perder essas regiões aqui e buscar um novo fundo lá na frente. Isso daí pode fazer, com certeza vai fazer com que as criptos derretam, não exatamente com que as criptos percam o seu fundo, porque se a gente olhar, a gente vê que os mercados eles estão um pouco descorrelacionados por conta de toda essa movimentação que a gente teve da FTX. Cara, a gente tá com o BTC com fundo mais baixo, a gente tá com o Ethereum que não revisitou o fundo que ele bateu lá em julho. Então os mercados eles não estão 100% correlacionados exatamente nesse momento. Já faz um tempo que eu venho trazendo para vocês que a gente está começando a perder o descorrelacionamento. Por exemplo, a S&P teve esse pequeno rally aí nos últimos meses e o BTC não. O BTC foi para baixo, o Ether foi para baixo, todo mundo foi para baixo. Então, a gente começa a ter um descorrelacionamento. Significa que acabou esse descorrelacionamento? Não, não significa, porque até então o S&P abriu vermelho hoje, a gente vê as criptos caindo um pouco. Ainda tem um pouco de correlação aí nesse meio, beleza? Mas a gente começa a ver alguns movimentos diferentes aí. Pode ser que o BTC já tenha feito o fundo mais baixo dele, não dá para saber, isso daí a gente vai falar mais para frente. Deixa o mercado andar, deixa o S&P lateralizar aí, ver se ele vai cair mais. Cara, a gente tá no final do ano. Por que eu acho que a gente pode dar uma segurada nessa região aqui? Porque simplesmente, cara, a gente tá no final do ano, a liquidez ela some do mercado, simplesmente porque as pessoas não estão operando, as pessoas não estão trabalhando, muita gente faz o fechamento anual, então sai do mercado. Então, provavelmente daqui para o final do ano, a gente pode ver uma lateralização mais branda nesses próximos 10 dias, aí 15 dias, vai falar até a segunda semana ali de janeiro, a gente pode ter mais uma lateralização, um enxugamento da liquidez também. Então, pensando nisso daí, acho que o S&P pode dar uma segurada e talvez, cara, lá quando a gente tiver os balanços das empresas sendo reportadas lá no ano que vem, assim que sair em janeiro, a gente pode ter o S&P perdendo nessas regiões aqui. Bom, falando do BTC mais no curto prazo, olhando para o diário, tem uma movimentação super interessante que eu tô gostando de ver. Acredito fortemente que essa região aqui que nós estamos, cara, tá sendo excelente candidata pra gente ser a região de formação de fundo. O porquê que eu tô falando isso? Cara, simplesmente a liquidez de todo o bear market, ela desceu, tá tudo aqui embaixo. Lembre-se, para todo vendedor existe um comprador. Para todo comprador existe um vendedor. Então, se muitas pessoas estão vendendo, muitas pessoas também estão comprando. E é por isso que a gente tem altos volumes. Isso daqui eu tô falando volume no preço, tá? Aqui embaixo, geralmente, a gente olha o volume no tempo. Esse aqui embaixo é o volume no tempo. E aqui eu tô olhando o volume no preço. O volume no preço me mostra que a liquidez desceu muito para essa região aqui. Olha só, ali por volta dos 20 mil dólares, aqui por volta dos 17 mil dólares aqui também, toda a liquidez está aqui embaixo. O que isso significa? Significa que muita gente vendeu,
como muita gente comprou. Se muita gente comprou, a gente passa a ter um bom custo médio de toda a liquidez aqui dentro. Tendo esse custo médio aqui dentro, opa, isso é muito bom. Muito bom para quê? Para subida. Na hora que a gente tiver uma subida, a gente vai ter resistências mais fracas, como a resistência dos 30 mil, a resistência dos 40 mil. Vai ser resistência muito mais fraca, pontos fáceis de ser rompidos. Resistência ali, a maior talvez que foi aqui foi os 52 mil dólares, aonde eu saí do mercado, fiquei fora do mercado. Cara, a gente vai ter as resistências mais fracas, porque o volume comprador, ele vai estar abaixo dessas regiões, o volume médio das pessoas vai estar abaixo dessas regiões. Então a gente não vai ter tantos traders arrependidos. Isso daqui são holders arrependidos. Tem muita gente que entra no mercado e eu falei, cara, ser holder emocionalmente é difícil. Estrategicamente é fácil. Comprou na baixa, vendeu na alta. Só que emocionalmente é difícil. Tem muita gente que chega aqui achando que vai ser holder e simplesmente não consegue emocionalmente. Ou seja, comprou ali nos 30 mil dólares, fez uma cagada, ter comprado nos 30 mil dólares, comprou nos 30 mil dólares e o cara vê o mercado caindo. Ele tem estômago e ele tem emoção para aguentar essa queda do mercado. Só que ele ainda tem um novo desafio que ele não conhece, que é quando o preço retomar para os 30 mil. Algo que vai bater na cabeça dele, que vai bater no emocional dele é: cara, você comprou nos 30 mil, a gente caiu e ficou um ano aí no prejuízo. Agora que voltou nos 30 mil, vamos realizar essa parada sem prejuízo? Vai que esse mercado cai um pouco mais. E aí o cara vai lá e vende, ele realiza só no empate ali no 0 a 0, porque ele teve estômago para ver a queda, só que ele não tem paciência e ele tem incerteza de se o mercado realmente vai subir ou não acima dos 30 mil. Então esse é o trader arrependido, vai bater o arrependimento em muita gente. E ver que a liquidez desceu muito para essa região mostra que o arrependimento, os traders arrependidos vão ser menor, então a gente não vai ter tanta pressão de venda. Isso daqui eu tô falando ali quando a gente estiver retomando nossas altas lá para frente, beleza? Mas vamos aqui puxar o curto prazo, vamos ver o que está acontecendo aqui no BTC, olhando o gráfico de 4 horas e gráficos mais curtos. Bom, primeiro ponto, a gente retestou ali o fundo que foi perdido, tá? A gente confirmou a perda do fundo anterior ali, e isso daqui é algo muito ruim porque o mercado vai tender a derrubar o preço até essa mínima ali que a gente teve dos 15 mil dólares, para ver se vamos perder essa região aqui dos 15 mil dólares e fazer um novo fundo e buscar lá mais embaixo, ou se vamos simplesmente entrar com novamente uma força compradora aqui dentro dessa região e ficar preso nessa lateralização, constituição dessa região. Depois que a gente tem a queda, a gente tem um longo período de lateralização. O que eu gostei dessa alta que a gente teve aí é que a gente simplesmente conseguiu retomar acima de 0,382 de Fibonacci. A gente veio acima de 0,382 de Fibonacci. Isso daqui é bom porque descarta, na minha visão, a hipótese da gente ter uma bandeira de baixa, beleza? Então a gente está dentro dessa região aqui. O que você pode marcar aí? Cara, simplesmente regiões de compra vão ser essas regiões aqui entre 16 e os 15 mil dólares ali, mais ou menos, e regiões de venda vão ser essas regiões próximas aqui dessa linha aqui em cima. Se você é um cara que não sabe operar tão no curto prazo que eu digo, cara, descer para um gráfico de 5 minutos, descer para um gráfico de 15 minutos, descer para um gráfico de 1 minuto até, se você não sabe operar dentro dessas regiões, que é tomada de decisão super rápida, a gente está falando de fazer day trade, a gente está falando de fazer swing trade quando a gente olha para 4 horas ali, quando a gente olha abaixo de 1 hora, 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto, cara, isso daí é day trade, é scalp, é você fazer operações super rápidas. Se você não sabe fazer nada disso, cara, fica fora do mercado. A gente está passando durante uma lateralização. Se você está pensando no curto prazo e não no longo prazo, se você está pensando no longo prazo, simplesmente excelente momento para fazer compra. Inclusive, eu fiz compra dentro dessa região. Excelente momento para fazer isso. Só que, para o curto prazo, esquece, espera, fica fora, porque dentro dessa lateralização aqui, a gente tem um mercado em que em um momento ele entra em uma estrutura de alta. A gente vê que a gente teve
teve topos e fundos ascendentes aqui, e agora ele vai querer entrar em uma estrutura de baixa, sem ser perdendo os fundos, sem ser ele ficar mais direcional. Então, fica fora dessa movimentação, cara, vai curtir o ano aí, vai descansar, vai aproveitar e lá na frente você volta, lá na frente você vê como que o mercado está. Então, é simplesmente marcar essas duas regiões aí. Fez o rompimento dessa região dos 18.300? Opa, no curto prazo, no médio e curto prazo, a gente vai ter boas movimentações, porque a gente vai estar voltando acima do suporte perdido. Então, voltou aqui para cima, beleza. Voltou, veio aqui, perdeu essa região aqui, aí sim você vai procurar por uma movimentação onde o preço vai entrar em uma zona sobrevendida, como ele entra nessas zonas aqui, ele entra em regiões de sobrevenda, e aí você vai esperar com que o preço tenha pullbacks mais fortes, né? Olha só, a gente teve o preço batendo aqui e logo em seguida o preço já recuperou 15% ali. Então, depende para que lado que o preço vai para você ter o mercado mais direcional. Mas veja só, a gente está acabando com a liquidez, a gente está acabando com a volatilidade, porque a gente está chegando no final do ano e tudo vai diminuir, beleza? Tudo vai ficar menos volátil. Olha só como que as médias, elas estão apontando mais para o lado, veja só, elas subiram aqui, cruzaram para cima, agora elas cruzaram para baixo, então elas podem lateralizar aqui. Durante um período de lateralização é muito mais difícil operar, ao menos que, isso daqui a gente está falando no médio prazo, ao menos que você desça para gráficos mais curtos, né? Que aí você vai falar de curtíssimo prazo. Se a gente olhar para gráficos de 15 minutos, a gente vê que a gente tem bastante movimentações dentro do gráfico de 15 minutos. Olha só como 15 minutos tá bem diferente. A gente teve aqui, ó, 15 minutos, cara, a gente formou o topo lá em cima ali, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, em 18, até parece outro gráfico, né? A gente entrou em mega tendência de baixa aqui, tá dando uma estabilizada aqui, o preço tá lateralizando aqui dentro, mas é um gráfico mais diferente. Se entrar no gráfico de 1 minuto também, cara, você vai ver que é um outro gráfico, um outro bicho, depende como que você quer operar, depende do seu time frame, beleza? Então aí pro curto prazo, a gente pode ter o BTC caindo mais, pro médio prazo, né, na verdade, falando para as próximas semanas aí, a gente pode ter o BTC caindo mais, a gente pode ter o BTC revisitando os 16 mil dólares ali, os 15 mil dólares, acredito que a gente pode voltar facilmente nessas regiões, principalmente olhando para o S&P, se o S&P for continuar caindo, ele tá chegando nesse gap para fechar aqui, fechou o gap, não sei se ele vai voltar, a gente precisa aguardar por um candle de reversão, um candle de força, para a gente poder ter ideia se a gente vai estar rompendo essas regiões ou não, beleza? E quando a gente fala para o Ether ele tá muito mais lateral, né, exatamente nesse momento do que o BTC. Se a gente for olhar para o Ether, cara, simplesmente a gente está falando que hoje um Ether a 1.100 é exatamente o preço do Ether dia 15 de julho também. Então a gente tem o Ether já dentro dessa lateralização aqui mais longa, durante um longo período, sem perder fundo, e vamos ver se a gente consegue ver Ether novamente a 800 dólares. Eu acho que se o BTC cair e voltar ali para os 15, a gente pode no máximo ver o Ether a 1.000 dólares, mas eu vejo que o Ether está passando mesmo por uma grande fase aí de lateralização. Vamos ver se ele vai ficar preso dentro dessa região aqui por quanto tempo, beleza? Então a gente vai ter um mercado menos líquido nesses próximos dias. Aí a tendência vai ser ou tendência de baixa ou lateralização. Não espero grandes altas para esse momento agora, para esse final de ano que a gente vai ter. Então, cara, melhor ficar de fora. Quem não quer operar o mercado num day trade, por exemplo, quem não quer olhar para o curtíssimo prazo ali, para o diário mesmo, cara, no swing trade é melhor ficar de fora, é melhor esperar o mercado se movimentar, deixa o mercado andar, vai descansar as férias, vai aproveitar o final do ano. Se você estiver pensando em holder, cara, excelente momento para fazer aporte, sem sombra de dúvidas. Isso daí, eu não tenho dúvida alguma que é uma ótima região para fazer aporte. Significa que é o preço mais barato? Não, não significa que é o preço mais barato. Significa que é um preço de você iniciar
um DCA, porque estamos em fase de capitulação e está rolando a acumulação do long term holder, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like, cara. Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Entra aí, se inscreve aí, fica até sexta-feira que eu te garanto que eu vou te entregar um mega conteúdo ao longo dessa semana, beleza? Tamo junto e amanhã eu tô de volta trazendo mais uma análise para você. Forte abraço e valeu!